Olá, galerinha do sexto ano. Vamos dar continuidade ao estudo do ecossistema, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fluxo de energia, né? Dentro dos ecossistemas. Observem aí que nós temos o sol e temos uma plantinha, né? Por que será que o sol aparece em destaque? Porque ele é a principal fonte de energia, tá? O sol ele é essencial para a produção de energia. Lembrando que a gente já falou em cadeia alimentar, que as plantas são seres produtores. Elas produzem, né, seu próprio alimento, são seres autótrofos, né? Porque elas sintetizam seu próprio alimento através da fotossíntese, como vocês já estudaram ano passado lá no quinto ano. Pois bem, o Sol é essa figura de destaque aí na sintetização de toda essa energia que vai passar para todos os seres vivos de forma unidirecional, que a gente vai estar vendo mais daqui a pouquinho. Muito bem, como é que essa energia ela é captada, né, pelos seres vivos? Tá vendo a folhinha? Essas nervurinhas que vocês estão vendo aí em destaque, essas nervurinhas aqui, ó, elas são responsáveis para levar os nutrientes que a planta retira lá do solo, água, sais minerais. É por meio dessas nervurinhas aqui que elas vão chegar em pequenos vasinhos chamados de estômatos. Aqui os estômatos, tá vendo? Então os estômatos eles ficam na folhinha e eles abrem e fecham o tempo todo, tá? Então no momento que eles abrem e fecham, eles captam essa luminosidade enviada do sol, mas não só ela, também o gás carbônico, que é outro elemento importante. Aqui no embaixo, nessa imagem, a gente tem figuras de estômato sendo visualizado em um microscópio. Lembrando que elas são microscópicas, a gente não consegue vê-las ao olho nu, tá? Então, o que ela acontece? Esses estômatos, eles capturam essa energia luminosa do sol e vão transformar ela em energia química. Mas essa energia química, ela vai precisar de outros componentes, tá? Só lembrando, energia luminosa é a energia que ela capta do sol, energia química é o resultante final, tá, dessa sintetização. Só lembrando que as plantas são seres autotróficos ou autótrofos, tá? Base da cadeia alimentar, porque eles produzem, né, o seu próprio alimento. Sim, e essa matéria mineral, de onde vem? Essa matéria mineral, ela vem de tudo aquilo que entra em decomposição. Aí nós temos uma figura bem inusitada, que é um animal morto, né, um cadáver. Então, o que acontece? Esse cadáver, ele vai ser decomposto por bactérias e fungos, tá? Não só animais, vegetais também, folhas, galhos secos, tá? Eles vão ser decompostos e isso vai virar o quê? Matéria mineral que vai ser absorvida por quem? Pelo solo. Então, pela raiz, o vegetal vai absorver, tá? Essa matéria mineral e também a água. A gente não pode esquecer da água. Absorvendo energia luminosa, matéria mineral, CO2, que é o gás carbônico, vai ter o quê? Essa energia química, tá? Que é a matéria orgânica que forma os tecidos da planta, tá?
E essa energia química, ela vai ser repassada para os demais, né, da cadeia alimentar, que são os seres carnívoros, né, ou herbívoros, que são os consumidores, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Então, vamos entender primeiro esse processo aqui. Absorveu energia luminosa, absorveu matéria mineral, gás carbônico, sintetiza-se tudo, tá? E forma-se o quê? Forma-se a glicose, que é a energia, tá? Então, nesse esquema aqui, a gente vê o processo fotossintético, ó. O solzinho, né? Emanando luz, né? Energia luminosa entrando, gás carbônico entrando pelos estômatos, tá? Água, que é H2O, pela raiz. Aqui a gente tem as gotículas de água, também os sais minerais. Lembra que eu falei dos animais e vegetais que se decompõem e enriquecem o solo. Tudo isso, essa água, esses nutrientes do solo vai chegar até a folhinha lá, por aquelas nervurinhas que eu falei agora há pouco, e vão sintetizar, dando origem ao quê? A glicose. Essa glicose é essa energia, tá? Que a planta vai ter, que o vegetal vai ter, para repassar para os outros níveis da cadeia alimentar. E após a sintetização desse alimento, ela vai liberar o quê? Gás oxigênio, tá? O O2. Então, não esqueçam, tá? Aí a gente tem os termos químicos, né, da glicose, C6H12O6, e da água, H2O, gás carbônico. Então, só para relembrar, absorve-se gás carbônico, libera-se oxigênio. Tem uma atividade mais adiante que vocês vão precisar desenhar na apostila, então estejam atentos isso aí. Mas eu quero voltar para vocês para explicar um pouquinho mais como que acontece essa clorofila. Então, aqui a gente tem o resumo, né? As folhas, ela absorve a luz do sol, né? Que é essa energia luminosa. O gás carbônico presente no ar é absorvido também através desses estômatos aqui, que eles abrem e fecham. Lembrando que em lugares, né, que são mais secos, de clima muito seco, esses estômatos, eles não abrem com a mesma frequência de um lugar que tem muita umidade. A planta, ela se adapta para ela não perder líquido, né? Então, ela, em locais úmidos, nós vamos ter plantas maiores e esses estômatos, eles vão funcionar de uma forma mais acelerada. Em locais mais secos, não, porque ela precisa reter um pouco da água, né? A água do solo é absorvida pelas raízes, né? Através de pequenos tubos, e vai levar para toda a parte da planta. Usando a energia solar absorvida pela clorofila, ela vai realizar essa reação química, na qual consumirá o gás carbônico e a água e produzirá a glicose. Vai consumir o gás carbônico e a água e vai produzir a glicose, tá? E vai liberar o que? Gás oxigênio, olha a seta para fora, tá? E distribuir a glicose aqui, tá? Vai ficar armazenadinha aqui entre todo o vegetal, para que o outro componente da cadeia alimentar possa se alimentar e levar essa energia, ok? Aí aqui a gente tem um resuminho sobre a palavra clorofila, tá? Depois vocês voltem aí e dêem uma lida com mais atenção. Muito bem, entendido aqui então como que acontece o processo de fotossíntese, né? Então, na natureza, tudo é em forma de ciclo, tá? Nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, eu tenho aqui os animais mortos e plantas vegetais pelos decompositores, que é o final da cadeia alimentar. Tudo isso vai virar matéria mineral, que vai ser absorvida pelas raízes das plantas, que vai transformar em matéria orgânica, que vai alimentar os demais animais da cadeia alimentar.
Aí aqui tem um esqueminha bem legal para entender isso. Observe que todo aquele processo de fotossíntese, ele está presente aqui, ó, a energia, tá? Energia química. Então, o coelhinho, ele vai se alimentar da cenoura, né? E essa energia química que ela vai repassar para ele. Aí ele vai absorver essa energia química, tá? Lembrando que aqui nós temos a base da cadeia alimentar e o primeiro nível trófico, que é o coelho, que é um consumidor primário herbívoro. Lembrando que todos os consumidores primários na cadeia alimentar, eles deverão, né, eles serão sempre herbívoros, que eles vão se alimentar de um vegetal, não esqueçam disso. E o que é uma cadeia alimentar? Falei cadeia alimentar. Cadeia alimentar é essa sequência aqui, ó. Nós temos na natureza seres produtores que produzem o seu próprio alimento, né, que são os vegetais, eles são chamados de seres autótrofos, e nós temos os heterótrofos, que são aqueles que precisam, que necessitam de outro ser vivo para se alimentar, né? Então, nós dizemos que o primeiro nível trófico da cadeia alimentar são os produtores. Por quê? Porque eles são a base, é eles que sintetizam a energia que será repassada para os demais componentes da cadeia alimentar. Lembra que eu falei que é unidirecional? Olha aqui a setinha, ela segue em uma mesma direção, tá? Esse fluxo de energia ele é passado de forma unidirecional. Então, aqui a gente tem o segundo nível trófico, que é o coelho. Lembra que eu falei para vocês aqui? Ele vai ser sempre herbívoro, que é o consumidor primário. O consumidor secundário vai ser um ser carnívoro, porque ele vai se alimentar, nesse caso, porque ele se alimenta do coelho, tá? Então, eu tenho o primeiro nível trófico, produtor, segundo nível trófico, consumidor primário, herbívoro, terceiro nível trófico, consumidor secundário, carnívoro, ok? Você já sabe que produtores são todos os vegetais, produzem o seu próprio alimento, e consumidores consomem os produtores, se alimentam dos produtores, ou os heterotróficos que se alimentam de outros seres vivos. Isso já está bem claro para vocês. Aqui eu já falei também, né, que o fluxo de energia é unidirecional, ele vai passar numa mesma direção, também já está clara a explicação. Mas essa energia, o que vai acontecer? Observe que a planta, ao longo do tempo, ela produz essa energia química, né? Aí tem calor, então ela vai perdendo, mas vai ganhando. Quando chega lá no animal, o que acontece? Tá vendo a girafa aqui? A girafa, ela vai se alimentar de uma porção dessa energia. Porém, o que vai acontecer com essa energia? Exemplo, nós temos aqui um pé de maçã, né? Eu vou lá, eu como, pego uma maçã e vou saborear essa maçã. Dessa maçã eu jogo fora o caroço e a casca. Então, o que vai acontecer? No caroço e na casca também tem uma fonte energética, só que eu não vou estar aproveitando, então vai se perder, tá? No caso dos animais não é diferente, tá? A girafa se alimenta aqui do vegetal, ela tem uma absorção de energia, porém 90% dessa energia que ela absorveu, ela vai perder com o crescimento, com a respiração de suas células, com as suas fezes, com a sua urina. Apenas 10% vai ficar disponível para que o outro nível, o outro consumidor da cadeia alimentar possa absorver no momento em que ele se alimenta dela. Então, o leão vai absorver apenas 10% daquilo que a girafa absorveu lá do vegetal. Entendidos? Bom, falamos em cadeia alimentar, agora vamos falar em teia alimentar. A cadeia alimentar, lembra que a gente segue numa mesma direção, né? No caso da teia alimentar, não. Observem aqui que eu tenho o mesmo produtor e tenho dois consumidores diferentes para ele, tá? Observem aqui. Então, o que acontece?
O que são teias alimentares? Teia alimentar é esse conjunto de várias cadeias interligadas, tá? Então, é isso que se compreende por teia alimentar. Observe que o gafanhoto também, ele pode se alimentar aqui da folha da roseira, ele pode se alimentar da folha da cerejeira, tá? Então, isso que constitui a teia. E para finalizar, nós temos aqui esse slide com uma fala bem interessante. Na natureza, um ser vivo sempre serve de alimento para o outro. Então, aqui a gente tem o vegetal, né, que é a folha, e a lagarta. Olhando aqui, nós temos produtor e consumidor primário. Lembrando aqui que é são níveis tróficos diferentes. Produtor e o segundo nível trófico, consumidor. Então, é isso, galerinha. Vamos para o exercício.